Bom, eu separei para hoje aqui na nossa aula tópico do Poder Judiciário, é mais voltado para o TJDF, então a gente vai estudar a Constituição a partir do artigo 92. Bom, direito constitucional, o objeto do nosso estudo sempre será a Constituição. O nosso Poder Judiciário, tá? Ele tem um escalonamento, tem um organograma, e o Poder Judiciário vai seguir uma lei orgânica. De quem é a iniciativa para essa lei orgânica? Do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, nesse momento, há um anteprojeto de lei complementar, que vai ser a nova lei orgânica da magistratura. De quem é essa iniciativa? Do Supremo Tribunal Federal. Se, por acaso, outro legitimado, tá, ofertar esse projeto de lei, haverá uma inconstitucionalidade, formal ou material. A iniciativa da Lei Orgânica da Magistratura é do Supremo Tribunal Federal. Mas, se por acaso um outro legitimado aparecer com esse projeto de lei, há uma inconstitucionalidade formal. A inconstitucionalidade formal pode ser objetiva ou subjetiva. Quando o vício é de iniciativa, a inconstitucionalidade é formal e subjetiva. Quando a inconstitucionalidade reside no ente federativo que propôs a lei, é competência da União, mas a lei foi proposta pelos Estados. Nós estamos diante de uma inconstitucionalidade orgânica. Mas, nesse caso aqui, a lei orgânica da magistratura, a iniciativa é do Supremo Tribunal Federal. Se, por acaso, outro legitimado propor essa nova lei orgânica da magistratura, teremos uma inconstitucionalidade formal, objetiva ou subjetiva? Subjetiva. E detalhe que, nesse projeto de lei, sabe o que os juízes querem? Passaporte diplomático. Imagina, ele não vai precisar mais passar pelas filas, né? A gente vê de vez em quando Ronaldo, né, grandes atletas, né, é embaixador da ONU. Você pensa que não é nada, ele ganha um passaporte diplomático. Ele nem passa pelas filas, a bagagem dele sequer é revistada. Então, ó, isso está lá no artigo 93 da Constituição, dando ao STF a iniciativa da nova lei orgânica da magistratura. A Constituição, na parte de disposições gerais, fala do ingresso na magistratura. Parece um dispositivo despretensioso, que não tem nenhuma informação que você possa cair numa prova. No concurso da magistratura, há a participação de um órgão externo, que é a OAB. A OAB vai participar do concurso da magistratura em todas as suas fases. A Justiça, né, o Poder Judiciário, ele vai ser utilizado por diversas partes. Algumas dessas partes nós vamos chamar de funções essenciais. Dentre as funções essenciais da Justiça, a OAB vai participar do concurso também de quais outras carreiras? Participa da magistratura, participa do Ministério Público, a OAB participa do concurso da Advocacia Pública, da AGU. Tem participação da OAB? Não participa. Concurso da AGU não tem participação da OAB. Todavia, se for Procuradoria Estadual, a OAB participa. Então, ó, um detalhe importante, parece um dispositivo inofensivo que traz uma informação que você poderia perder numa prova. OAB participa do concurso da magistratura, OAB participa do concurso do Ministério Público, OAB não participa do concurso da AGU, OAB participa do concurso de Procuradoria Estadual e a Defensoria Pública. Tem a participação da OAB? Sim ou não? Não lembram? E é um assunto que você lê e não vê dificuldade nenhuma. O bom disso daqui, dessa parte do Poder Judiciário, é que não tem muita jurisprudência. A jurisprudência, basicamente, é voltada para os precatórios e para as competências dos tribunais. Então, guardem isso. OAB participa do concurso da magistratura, do Ministério Público e de Procuradoria Estadual. OAB não participa do concurso da AGU e não participa do concurso da Defensoria Pública. Feito o concurso, tomou posse, é um juiz substituto. Qual o requisito para se tomar posse? 3 anos de atividade jurídica. E o Conselho Nacional de Justiça já regulamentou essa atividade jurídica nessa Resolução 75 de 2009. Sabe-se que o tempo em que você foi estagiário não conta para essa atividade jurídica, mas muitas outras atividades que exigem, né, conhecimento jurídico, que exigem que você seja um bacharel em direito, vai contar com esse tempo. Então, se você se formou, pode fazer concurso, lá como o Lúcio fez, para delegado. Tá? Esse período que você está
atuando como delegado, serve como atividade jurídica para você ingressar na magistratura. Você não precisa necessariamente ser um advogado, basta que você seja formado em direito e atue em atividade que exija esses conhecimentos. Você pode ser fiscal, você pode ser oficial de justiça, você pode trabalhar na Receita Federal como fiscal, desde que demonstre que você atua exclusivamente com matéria jurídica. Tudo isso, então, vai servir para os 3 anos de prática jurídica. Tranquilo? Ingressou na magistratura, preencheu os 3 anos, você agora vai pensar em ser promovido. Já é juiz substituto, quer ser promovido. Dentro do Poder Judiciário, a promoção ocorre por antiguidade e merecimento. Na promoção por antiguidade, eu parto de alguns pressupostos, né? Eu vou ser lotado numa vara, provavelmente longe do centro, longe da capital, e para que você seja promovido, 2 requisitos. Quanto tempo na respectiva entrância para que você possa pensar em ser promovido? No mínimo, 2 anos. Então, pressuposto para a promoção por merecimento é que, no mínimo, você esteja há 2 anos na respectiva entrância, mas também tem que figurar na primeira 5ª parte da lista de antiguidade. Então, se tem 100 juízes, você só pode participar da promoção por merecimento se a sua antiguidade estiver entre os 20 primeiros. Então, 2 requisitos para a promoção. No mínimo, 2 anos de exercício naquela entrância e tem que figurar na primeira 5ª parte. E aí a promoção é por merecimento. Intuitivamente você vai pensar, essa promoção por merecimento, o critério é objetivo ou subjetivo? O que vocês acham? Qual é o critério da promoção por merecimento? Um critério objetivo ou subjetivo? Todo mundo fala que o critério é subjetivo. No entanto, a Constituição é expressa em afirmar que são critérios objetivos. Como é que eu posso aferir um critério objetivo no critério merecimento? Produtividade do juiz, presteza jurisdicional, ou seja, rapidez com que ele decide, participação em cursos oficiais ou regulares. Concordo que, mesmo sendo a promoção por merecimento, eu posso estabelecer critérios objetivos. Pode ser que um juiz esteja muito empenhado na sua produção, dê lá um monte de sentença, a produtividade dele é altíssima. Um outro juiz prefere se capacitar. Ele faz pós-graduação, mestrado e doutorado. Evidentemente que, ao se dedicar aos estudos, ele vai ter uma produtividade menor. Será que na promoção por merecimento ele sai prejudicado? Não, porque o critério é objetivo. Eu analiso a produtividade ou a participação em cursos regulares. Esse aqui produz pouco, mas se capacitou. Pode ser que lá na frente ele dê decisões muito melhores. Esse aqui não está se capacitando, mas ele tem uma alta produtividade. Em tese, eles vão concorrer à promoção em igualdade de condições, justamente porque o critério é objetivo. E aí, nessa promoção por merecimento, a Constituição vai estabelecer algumas regrinhas. Se você figura 3 vezes consecutivas, a promoção é obrigatória, ou você pode figurar... aliás, a promoção é obrigatória se você está 3 vezes consecutivas, né? Ou nessas 3 vezes em 5 vezes alternada. Esse critério de promoção que a gente está falando aqui, ele só vale para a primeira instância ou ele vale também na promoção para o tribunal? Eu já fui do TRF2 e participei, né, acompanhei a promoção de um juiz que eu já tinha trabalhado. Fiquei triste porque ele não foi promovido. E ele tinha figurado 3 vezes consecutivas nessa lista de antiguidade. E aí, liguei para ele, né, ia parabenizar, mas quando soube que ele não foi escolhido, ele me disse o seguinte: eu vou entrar com um mandado de segurança no Supremo, dizendo que esse critério também vale para o tribunal, porque a presidenta tinha entendido que só valia na primeira instância. Acompanhei o mandado de segurança e o STF, então, decidiu. Essa história, né, de 3 vezes consecutivas vale tanto na promoção na horizontal, na primeira instância, como vale também para o tribunal. Isso não é muito claro na Constituição. É uma decisão, então, do STF. Figurar 3 vezes consecutivas vai dar a promoção obrigatoriamente. Isso é decisão do STF. Então, já ingressei na magistratura, já sei quais são os critérios de promoção e eu tenho que saber quais são as garantias da magistratura. O juiz ingressou. Qual é a primeira garantia? Vitaliciedade, que é adquirida após 2 anos. E você costuma definir a vitaliciedade como sendo o seguinte: esse juiz agora, para ser demitido, somente por sentença judicial,
transitada em julgado. Isso não chega a ser uma verdade. Existe uma outra forma do juiz perder esse cargo. Qual é? Um juiz vitalício pode perder o cargo não só por sentença judicial transitada em julgado. Qual é a outra possibilidade? Vocês conseguem vislumbrar? Imagine o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele pode cometer um crime de responsabilidade. Se isto acontecer, onde que ele vai ser julgado? Perante o Senado, artigo 52 da Constituição. Qual é a pena quando você é condenado num crime de responsabilidade? Perder o cargo. Então, um magistrado vitalício perde o cargo por sentença judicial transitada em julgado ou se for condenado no processo de crime de responsabilidade. E essa é uma pergunta que já caiu várias vezes em concurso e os candidatos não atentam para isso. Se por acaso vocês se depararem mais uma vez com essa questão, magistrado vitalício só perde o cargo por sentença judicial transitada em julgado? Não, pode perder o cargo também se comete um crime de responsabilidade, cuja pena é exatamente a perda do cargo. Além da vitaliciedade, o magistrado também goza da inamovibilidade. Esta garantia da inamovibilidade, ela atinge também um juiz substituto ou é uma prerrogativa específica do juiz titular? O que vocês acham? Titular também tem? Substituto tem? A função do substituto é substituir. Como é que ele pode substituir se ele for inamovível? Qual foi a leitura que o STF fez dessa garantia? O substituto também tem a inamovibilidade, porque a Constituição não faz diferenciação, mas essa inamovibilidade é apenas na comarca em que ele está lotado. Como Brasília, né, não é dividido em município, é difícil exemplificar. Mas, por exemplo, um juiz lotado no município do Rio de Janeiro pode substituir em qualquer vara dessa comarca da capital. Não pode ir para outro município. É essa leitura que o STF, então, fez da inamovibilidade para o juiz substituto. Mesmo sendo inamovível, há alguma possibilidade de retirar o juiz daquela vara? Sim, por remoção. E a remoção exige deliberação do tribunal por qual quórum? Maioria absoluta. Então, se o tribunal deliberar por maioria absoluta, o juiz, mesmo sendo inamovível, ele pode ser deslocado para uma outra localidade. Essa possibilidade de remoção também pode ser adotada pelo CNJ, sim ou não? Vocês já estão cansados ou não sabem? Hã? Essa inamovibilidade pode ser superada por decisão do tribunal, maioria absoluta, e também pelo CNJ. Basicamente, o CNJ tem os mesmos poderes administrativos de um tribunal. Então, a remoção ela pode ocorrer por decisão de maioria absoluta do tribunal respectivo ou por decisão do CNJ. Tranquilo? A terceira garantia da magistratura é a irredutibilidade dos subsídios, né, que, para a maioria dos trabalhadores, funciona como irredutibilidade salarial. Então, a magistratura tem 3 garantias, que são as mesmas que o Ministério Público tem. Da mesma forma que a magistratura tem essas garantias, a magistratura também vai ter as suas vedações. O que é que um juiz não pode fazer? Ele não pode exercer uma outra atividade, salvo uma de magistério. Quem autoriza um juiz a ser professor? A Constituição. Olha a leitura que o STF fez desse dispositivo. Se a Constituição permite que um juiz também dê aula, indiretamente a Constituição quer que ele receba a remuneração das 2 funções. Então, se ele recebe como juiz e se ele recebe como professor, como é que fica a questão do teto? A soma dessas 2 remunerações pode superar o teto de ministro do STF? Sim ou não? Segundo a leitura que o STF fez, sim. Porque se a Constituição permite que ele dê aula, indiretamente, a Constituição quer que ele também receba por essa remuneração. E ele chega a essa conclusão com uma frase fantástica do ministro Carlos Veloso. O Brasil proíbe trabalho escravo. Então, se ele pode ser juiz e pode dar aula, essa remuneração de professor vai superar o teto do ministro do STF. O mesmo se aplica se o ministro do STF é ministro do TSE. Quem é que permite que ele trabalhe no TSE? O presidente do
TSE é um dos ministros do Supremo. A Constituição. Se a Constituição quer que ele trabalhe no Supremo e trabalhe também no TSE, ela quer que ele receba as duas remunerações, e esse valor não vai estar limitado ao teto de ministro do STF. Então, posso receber acima do teto parcelas indenizatórias e nas hipóteses em que a Constituição permite que o juiz exerça outras atividades. A outra vedação da magistratura. Obviamente, ele não pode ter uma participação no processo, senão ele vai ter interesse. Outra vedação para a magistratura é participação em custas judiciais. E essa mudança ocorreu com a emenda 45, porque juízes participavam da arrecadação das custas judiciais. Um percentual dessas custas era destinado à associação dos juízes, e, com isso, eles construíam aquelas sedes. Depois da emenda 45, o dinheiro de custas judiciais só pode ser aplicado na atividade fim da justiça. E, por isso, que existe essa vedação, juiz não pode ter participação nas custas judiciais. É vedado ao juiz, turma, a filiação partidária, ou ele não pode ter vida política? Qual vedação que a Constituição deu? Para um militar, a Constituição proíbe filiação partidária. Para um juiz, a vedação é muito maior. O juiz não pode se dedicar à atividade político-partidária. Em outras palavras, um juiz não pode nem passar perto de um diretório de um partido político. Isso é extremamente contraditório. A Constituição proíbe que um juiz tenha vida política, no entanto, para ele ser promovido para os tribunais, é um político que o escolhe. Lembra que eu disse que o meu amigo meu, juiz do Rio, ele não foi promovido? Sabe por que ele não foi promovido? Porque entre os parlamentares que apoiavam a sua indicação estava Jair Bolsonaro. Aí a presidente falou assim, se o Jair Bolsonaro está apoiando esse daí, eu não vou promover, e escolheu o outro magistrado. Então, é vedado para ele a vida política, no entanto, para ser promovido, ele precisa exatamente de quem? De políticos. Por isso que o STJ praticamente não tem mais juízes de carreira. Você só chega ao STJ com a indicação política. Então, você tem o terço, né, normalmente que entra dos advogados, você tem os desembargadores do TRF, que já entraram pelo 5º, e você tem os desembargadores do TJ, que já entraram pelo 5º. Se você não pode ter vida política, como é que você vai angariar apoio para ir para um STJ? Quem é que sai na sua frente? Aquele advogado que já foi indicado pelo 5º Constitucional, já tem um conhecimento político, dali é só alavancar para o STJ. Então, o que é vedado para o juiz? Não é só filiação partidária. Dedicar-se à atividade político-partidária. Também é uma vedação à magistratura exercer a advocacia apenas no juiz ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos 3 anos. Essa é a tal quarentena. Essa vedação da magistratura de não exercer a advocacia nos 3 anos subsequentes à sua aposentadoria, se estende ao Ministério Público. O Ministério Público também não pode exercer a advocacia? O que é que vocês acham? Para o MP, também tem quarentena? Sim ou não? Tem, não está expresso. E o candidato não tem essa mania, né, de, quando ver uma remissão, ele voltar lá no dispositivo para saber exatamente o que ele é. Ele sabe que tem uma vedação que está no artigo tal, mas não tem o cuidado de ir lá e olhar. Então, MP também tem esta quarentena. Falamos, então, das garantias da magistratura, falamos das vedações da magistratura, e o Poder Judiciário, enquanto instituição, ela também tem as suas garantias. Tem a tal autonomia financeira, a autonomia administrativa. O Poder Judiciário tem a iniciativa da proposta orçamentária, não é ela que propõe a lei orçamentária, porque a lei orçamentária é uma só, e quem faz essa proposição é o presidente da República. Mas a iniciativa que recai sobre o Judiciário é da proposta orçamentária. Dentro do Poder Judiciário, quem tem a responsabilidade de encaminhar essa proposta orçamentária? Melissa, da onde? Qual? TRF é ele que manda? Do STF, no âmbito federal, e dos tribunais superiores? Tribunais superiores, no âmbito da União, e no âmbito dos estados, quem encaminha essa proposta para o chefe do Executivo
é o presidente do TJ. No âmbito da União, quem encaminha a proposta orçamentária ao presidente é o presidente do STF e dos tribunais superiores. Recebendo a proposta orçamentária do Poder Judiciário, o presidente pode fazer um corte, achar que está muito elevada essa despesa, ele pode cortar recursos da proposta orçamentária que ele acabou de receber do Poder Judiciário? Sim ou não? Não. O presidente não tem a prerrogativa de fazer cortes. Ele pode até discordar, mas quem tem a prerrogativa de cortar os gastos da proposta orçamentária é o Poder Legislativo. Então, o presidente engole a seco aquela proposta orçamentária generosa, tá? Manda para o Poder Legislativo, e é o Poder Legislativo que vai efetuar esses cortes. Eu ingressei no Poder Judiciário em 94, né? Passei no concurso de técnico, entrei mais ou menos em julho de 94. Em dezembro, o que eles fizeram? Uma promoção relâmpago, e eu fui para o último nível. Isso em menos de 6 meses. Fiquei triste, fiquei maravilhado com aquilo. Falei, estou trabalhando no lugar certo, nem pedi aumento, nem teve ameaça de greve, e eles me deram de mão beijada uma promoção para o último nível, justamente para já pleitear um novo plano de cargos e salários. Isso decorre exatamente da autonomia que o Poder Judiciário tem na sua proposta orçamentária. Só que, em época de escassez de recursos, né, isso tem gerado uma série de embates. De qualquer forma, quem é que faz o corte na proposta orçamentária do Judiciário? É o presidente? Não. Isso cai no colo do Congresso Nacional. Isso foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, mas o que se discutia era a proposta orçamentária da Defensoria Pública, que também tem essa autonomia da proposta orçamentária. Mas o que vale para a Defensoria também vale para o Poder Judiciário. Guardem isso. O responsável pelos cortes na proposta orçamentária, quem é? Poder Legislativo. Então, já vimos as garantias, já vimos as vedações. Vamos ver como é que você ascende para os tribunais. Ou seja, você faz concurso para juiz, quer subir para o tribunal. Você pode subir na promoção, antiguidade e merecimento, e pode ingressar pelo 5º constitucional. O 5º constitucional, ele permite que advogados e membros do Ministério Público ingressem no TRF, ingressem no TJ, ingressem no TRT e ingressem no TST. Esses tribunais são contemplados, então, com o 5º constitucional. Se cair na prova, tem 5º constitucional no STJ? Não, lá a proporção é diferente, é de 1/3. Então, para ingressar nos tribunais pelo 5º constitucional, o membro do Ministério Público só precisa ter os 10 anos de atividade. Se é advogado, além dos 10 anos, vai precisar ter reputação ilibada e os notórios conhecimentos jurídicos. Por que não se exige a reputação ilibada do membro do MP que quer ingressar pelo 5º constitucional? Porque presume-se que um membro do MP já tem a reputação ilibada e os notórios conhecimentos. Mas, para o MP, apenas os 10 anos. Ingressei, então, pelo 5º constitucional no tribunal, viro desembargador. Posso subir para os tribunais superiores? Posso. Se eu ingressei pelo 5º no TRF, subo para o STJ. Se eu ingressei pelo 5º pelo TJ, vou para o STJ. E se eu ingressar pelo 5º constitucional no TRT, posso subir para o TST? Não, porque na composição do TST, a Constituição diz que é 1/5, tá, de advogados e membros do Ministério Público, e os demais mediante promoção da magistratura da carreira. Então, só vai para o TST quem era juiz do trabalho, foi promovido para o TRT, e dali ele sobe para o TST. Se você entrar pelo 5º constitucional no TRT, você não pode subir para o TST, porque se exige que você seja magistrado de carreira. Os órgãos, então, Ministério Público e Advocacia, formarão uma lista para a escolha do novo desembargador do 5º constitucional. Essa lista é cunhada com 6 nomes. Manda para o tribunal, ele reduz para 3. Manda para o chefe do executivo, dos 3, ele vai escolher 1. Escolhido o novo desembargador, ele precisa ser sabatinado pelo órgão legislativo? Então, o governador escolheu pelo 5º um advogado para ser o novo desembargador do TJ. Ele precisa ser sabatinado pelo Poder Legislativo? A Constituição não fala absolutamente nada, mas alguns estados colocaram na
sua Constituição Estadual, que essa pessoa tem que se submeter a esta sabatina. O STF decidiu que a Constituição Estadual não pode criar um requisito que não está presente na Constituição Federal. Se a Constituição não exige que o escolhido do quinto seja sabatinado, o Estado não pode criar esse critério. Então, dos 3, o governador escolhe um e ele vai tomar posse sem necessidade dessa sabatina. Em prova, como é que isso pode ser perguntado? O magistrado proveniente do quinto pode ser sabatinado pelo Poder Legislativo? A resposta é não, decisão relativamente recente do Supremo Tribunal Federal. Então, só vamos aplicar o quinto constitucional para o TRF, para o TJ, para o TRT e para o TST. Apesar de advogados poderem ingressar na Justiça Eleitoral, o ingresso dele não é pelo quinto constitucional. De modo que, se cair numa prova, a seguinte pergunta: advogados só ingressam no Poder Judiciário pelo quinto constitucional? Isso está errado. O TRE tem 2 advogados, e os advogados são escolhidos pelo próprio tribunal, e não tem participação da OAB. Sobre o quinto constitucional, alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Bom, dentro dessas disposições gerais do Poder Judiciário, muitos dispositivos foram alterados pela reforma do Poder Judiciário, pela Emenda Constitucional 45, de 2004. Proibiu a tal férias coletivas. Tá? Diz a Constituição que está proibido férias coletivas no Poder Judiciário ou apenas nos tribunais de segundo grau. A Constituição proibiu que não pode ter férias coletivas apenas em tribunais de segundo grau. De modo que eu posso ter férias coletivas nos tribunais superiores. Então, STJ pode ter férias coletivas, TST pode ter férias coletivas, STM pode ter férias coletivas e o Supremo também. Agora, TRF, TJ, TRT, TRE, não posso ter a tal férias coletivas. Tranquilo, turma? Além dessa vedação, a reforma do Judiciário proíbe que um juiz que retenha os autos seja promovido. Então, além de preencher todos aqueles requisitos de merecimento e antiguidade, outro requisito para um juiz ser promovido é que ele não retenha os autos além do prazo estabelecido na legislação processual. Se isso acontecer, ele não vai ser promovido. Isso parece até uma boa medida, né? Pô, o juiz agora tem que respeitar os prazos. O tiro saiu pela culatra, porque os juízes, para não ficar com o processo o tempo todo no gabinete, ele começa a fazer o processo caminhar para o lado. Isso gerou a figura do juiz au-au. Já ouviram falar disso? Juiz au-au. Em vez de mandar o processo para frente, ele fala ao autor, ao réu, ao contador. Respeita-se o prazo e o processo acaba não andando para frente. Então, juiz só pode ser promovido se cumprir prazos processuais. Ainda dentro das disposições gerais do Poder Judiciário, a gente tem a tal reserva de plenário, que diz que tribunal só pode declarar lei inconstitucional pela manifestação da maioria absoluta de seus membros. Tribunal só pode declarar lei inconstitucional pela manifestação da maioria absoluta. Nós temos, turma, no nosso sistema de controle, 2 possibilidades. Ou a lei é inconstitucional, ou a lei não é recepcionada. A não recepção de uma lei ocorre quando a lei é pretérita, é anterior à Constituição, e ela não é recepcionada por ser incompatível com o texto constitucional. Se um tribunal afirmar que uma lei não foi recepcionada, precisa desse quórum de maioria absoluta? Sim ou não? Vocês não estão mais cansados que eu. Eu estou dormindo a semana toda, 3 horas da manhã, para poder fazer esse evento. Para considerar que uma lei não foi recepcionada, o tribunal precisa de maioria absoluta ou ele declara por maioria simples? Se a Constituição diz que, para declarar inconstitucional, precisa de maioria absoluta, a não recepção não se submete a tal reserva de jurisdição. Turma pode afirmar que uma lei não foi recepcionada, até porque isso não é declaração de inconstitucionalidade.
No âmbito dos juizados especiais, eu tenho as famosas turmas recursais, que são formadas por 3 juízes. Essa turma recursal, ela pode declarar lei inconstitucional ou cai na regra do 97, que apenas pela maioria absoluta é que um tribunal pode declarar lei inconstitucional. Entenderam a pergunta? Turma recursal, que é formada por 3 juízes, pode declarar uma lei inconstitucional ou não? Cai na regra da reserva de plenário, que diz que tribunal só pode declarar lei inconstitucional pela maioria absoluta. O que vocês acham? Turma recursal pode declarar lei inconstitucional? Sim ou não? Já repararam, turma, que todas as vezes que você chuta, você erra? Já passaram por isso? Já tentaram mudar o gabarito? Você chuta B, não, na hora de eu vou marcar C. Já tentaram essa técnica? Já repararam que não dá certo também? Não dá certo. Se você chuta, erra. Se você muda o gabarito, erra. E se você mudar de novo o gabarito, vai continuar errando. Para concurseiro, não conte com a sorte. Quem aqui já contou com a sorte em prova e se deu bem? Ninguém. Parece que o azar acompanha o concurseiro, né? Você fala assim, eu não vou estudar isso aqui não vai cair na prova. Aí você pega lá aquela matéria, qual é a primeira questão? Exatamente aquilo. Eu lembro que eu estava fazendo concurso para o Ministério Público Federal, e era uma época de mudanças processuais, né? Estava cheio de coisa nova no direito. E aí o dinheiro era curto, né? Eu fui na livraria comprar. Aí tinha lá, tutela antecipada e tutela inibitória. Aí eu tentei adivinhar. A tutela inibitória não deve cair, não. Vou comprar tutela antecipada. Peguei o livro para estudar as mudanças, vou fazer a segunda fase do MPF. Qual é a dissertação? Disserte sobre tutela inibitória. E aí eu pensei, podia ter comprado o outro livro, mas não ia adiantar. Se eu comprasse tutela inibitória, cairia tutela antecipada. Então, não tente adivinhar o que cai numa prova, não tente ser mais esperto que a banca, você não vai conseguir. Quem está lá tem muita experiência. Ele tem tanta experiência que ele sabe exatamente o que você não gosta de estudar. E o que ele vai te perguntar na prova? O que você não gosta de estudar. E como é que ele sabe disso? São anos e anos de experiência. Ele sabe como vocês estudam. Ele sabe que você não se atenta aos detalhes. Você não fica muito ligado na ressalva. Você, por exemplo, sabe que a idade mínima para ser governador qual é? É isso vocês sabem. Qual a idade mínima para ser governador? Quantos anos? Não, ainda está em discussão. A idade antiga ainda. Qual é a idade mínima para ser governador? Quanto? 30. Sim, já perdeu a bolsa. Lembra que eu falei? Que o tablet, quem respondesse a pergunta, a idade mínima para ser governador qual é? 30 anos. Todo mundo sabe disso, é uma coisa fácil. Mas é 30 anos para ser governador do Estado, para ser governador do DF. E se você for governador de território, precisa ter os 30 anos? Sim ou não? A Constituição não fala, mas nem todo mundo vai atentar que o governador de território não consta desta vedação. No entanto, quando você estuda a inelegibilidade reflexa, está lá, o cônjuge e o parente consanguíneo e afim, até o 2º grau, de quem? Do presidente, do governador de onde? De Estado, do DF e o do território está lá. Detalhe bobo que, se cair na prova, você vai falar assim, caramba, não atentei para isso. O examinador sabe exatamente como você estuda. E você estuda cada vez mais de forma extremamente o quê? Objetiva. Se você estudar de forma objetiva, os detalhes serão perdidos. E o que ele vai perguntar de você? Detalhes. Mas não vão ser 10 questões sobre detalhes, vai cair só uma. E você fala assim, puxa vida, só errei 1 ou 2 de direito constitucional. E você acha que foi bem. No entanto, você vai ver que ficou ali, ó, pertinho da classificação. Por quê? Para você chegar num nível razoável na matéria, é relativamente simples. Qualquer um que compre um livro, se comprometa a estudar num curso, você vai chegar num nível. Até aqui é fácil. O difícil é você passar desse aqui para cima. Se você tem uma média de 70%, 80% em resoluções, está ótimo, mas não é ainda o suficiente para você passar. Para subir de 80% para 90%, você tem que dar muito mais gás do que para chegar naqueles 80%. Eu continuo estudando o direito constitucional, eu tenho mais de 100 livros de direito constitucional.
Agora menos, né, que as monitoras estão me pedindo os livros. E aí, toda vez que eu compro um livro, eu me proponho a ler. Eu estou lendo o livro, o que eu descubro? Que não tem mais nada de novo para mim. Eu leio um livro inteiro e obtenho uma informação a mais. Então, chegar nesse patamar é relativamente fácil. O difícil é esse pouquinho que falta para você passar. Quantas vezes você já chegou perto da aprovação e não foi? É porque esse detalhe é o diferencial, é isso que complica. Não adianta você comprar 10 livros de direito constitucional, você vai achar a mesma coisa em todos eles. Para você melhorar o seu desempenho, você já tem que partir para os livros específicos. Aí eu vou estudar só medida provisória. Pega um livro de medida provisória e estuda só aquele tema. Agora sim você tem um diferencial. Agora você sabe o que os outros não sabem. Se o examinador quiser colocar aquela questão diferencial, é você que vai acertar. Então, o que vocês vão encontrar na vida de concurseiro? Uma facilidade para chegar a determinado patamar e uma extrema dificuldade para você melhorar o seu desempenho daqui para frente. O conhecimento fica cada vez mais difícil. Chegou num patamar, não adianta você comprar um outro livro de constitucional. Parta para os assuntos específicos. Se tem lá um livrinho de direito social, compra ele. Ao invés de comprar um outro manual, compra esse livrinho. E se você não tiver dinheiro? A internet está recheada de formas de estudo, não só o ensino online. Você tem lá artigos do Ilso Navegante que são fantásticos. Às vezes eu leio artigos do Ilso Navegante e me impressiona porque ele é melhor do que um livro. O cara pega tudo o que interessa sobre um assunto e resume ali em 5, 6 folhas. Tenham esse hábito de estudar tópicos da matéria fora dos manuais. Os manuais te dão um conhecimento relativamente superficial. Agora, o livro específico, esse sim, vai fundo. Lembra que no direito previdenciário, por exemplo, tem uma parte que é o histórico. Eu já conheço a história todinha da Previdência. Aí um amigo meu fez mestrado sobre exatamente a formação da proteção social, me deu o livro, eu fui ler. Ele me deu informações que eu nunca tinha visto na vida, não estava nos manuais. Por quê? Ele fez uma pesquisa aprofundada. Então, se você quer aprimorar o seu conhecimento, parta para a leitura específica. É mais demorada, mas é um estudo de mais qualidade. Se você estudar o mesmo que os outros estudam, você vai ter o mesmo desempenho deles. Então, você tem que estudar o que o pessoal não estuda, ou seja, a parte específica da matéria. Tá bom, turma? Então, vou encerrar por aqui, nossa aula hoje aqui inaugural. Quero agradecer demais a presença de vocês.